Oi, colegas, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre ser uma médica blogueirinha. Bom, você tem muito medo de ouvir esse tipo de comentário, não tem? Até arrepia de medo de pensar em alguém te falando: Nossa, agora você virou uma blogueirinha? E hoje, então, nesse vídeo aqui, fica comigo que a gente vai falar sobre esse seu medo de ser uma blogueirinha e de quanto é um pouco inevitável o caminho das redes sociais. A gente vai falar sobre isso hoje nesse vídeo, então fica aqui comigo se você passa por isso, tá bom? A primeira vez que eu ouvi esse termo, eu não me lembro, mas ele veio 3 vezes ao longo de uma mesma semana. Foi um amigo meu de faculdade, que eu amo muito, que agora também virou blogueirinho, e foi de faculdade não, de residência, foi o meu irmão, e foi uma outra pessoa. E eles falaram em tom de brincadeira, mas é aquela brincadeira que eu tenho certeza que eles não falaram tentando me criticar. Essas pessoas não. Outras com certeza, mas eles não. No entanto, eu me dei uma recuada. Eu falei, gente, mas será que eu estou parecendo uma blogueira? E aí depois eu pensei, é claro que eu estou, não é mesmo? Já que eu posto vídeo na internet, eu falo sobre meus valores, eu faço stories, então eu estou sim, provavelmente parecendo uma blogueira. Mas eu não queria ser uma blogueira, não é essa a minha intenção ao usar as redes sociais. A minha intenção sempre foi muito clara. Eu acredito no poder da comunicação pelas redes sociais, acredito no poder de levar a minha voz, o meu conhecimento e de ajudar pessoas. Então, eu sempre tive esse olhar para as redes sociais, um lugar onde eu pudesse compartilhar, conviver, ajudar do meu jeito e mostrar aquilo que estava sempre dentro de mim e morrendo de vontade de sair para fora. Então, as redes sociais sempre foram esse lugar para mim, um lugar de compartilhar, de fazer amizades, né? Eu contei esses dias no meu grupo, no meu curso lá para as meninas, sobre o quanto eu sempre usei, desde que o Orkut chegou na minha vida, eu fiquei fascinada, né? Eu viajei com a Tassi, com a Tassiana, uma menina que eu conheci pelo Orkut, num grupo de mochileiros, e a gente viajou juntos pela Bolívia e pelo Peru. E foi uma das viagens mais incríveis que eu já fiz na vida, justamente por ter me permitido viver uma aventura com pessoas que eu não conhecia, com uma língua que eu não falava, em um lugar que eu nunca tinha ido e que era totalmente misterioso para mim. Então isso foi uma quebra total dos meus paradigmas, dos meus medos, foi um choque, né? E ao mesmo tempo um choque de muito aprendizado, de muito conhecimento e de muita alegria. Então eu sempre usei as redes sociais. Esse é um dos exemplos. Outros exemplos, eu tinha um blog, depois eu vou deixar aqui para vocês meu blog, tem textos que eu gosto muito, textos profundos que eu comecei em 2010 esse blog, ele se chama Variedades Fisiológicas. Era um jeito de falar das variedades fisiológicas que nos afetam diante da vida. Era mais ou menos isso meu blog. Então, eu sempre gostei de compartilhar. Esse nunca foi o meu problema, né? No entanto, a gente chegou num momento do mundo que é o seguinte: ou você compartilha, ou você se comunica, ou você não é vista, não é mesmo? Então, assim, o mundo acontece na tela do Instagram, no nosso dedinho que rola. O mundo acontece nos vídeos que a gente gosta de ver no YouTube, né? Hoje, por exemplo, no horário nobre das 9 horas da noite, muitas vezes é um horário que eu tenho um pouquinho para mim, né? Se eu não estou no Zoom falando com as amigas, ou seja, usando as redes sociais, né, o Zoom no caso, para encontrar com as pessoas que eu converso quase todos os dias, se eu não estou no Zoom falando com as amigas, eu estou sentadinha na minha poltrona com um vídeo do YouTube de algo que eu gosto, de alguém que eu gosto de assistir, né? E o meu marido está sentado também na poltrona, na outra poltrona, no momento de descanso dele, às vezes assistindo um vídeo que ele gosta. Dificilmente, algumas vezes a gente assiste alguma coisa. Tem os nossos dias de assistir Netflix em família, tem as séries que a gente assiste em família, né? No entanto, nesses momentos que a gente tem cada um com a gente, né? Nós vamos cada um para o seu celular. E as crianças, ou elas estão brincando, ou elas estão jogando, ou elas estão assistindo alguma coisa também, né? E isso, gente, que é um motivo de crítica, na verdade, muitas críticas ao longo desses últimos anos, como um motivo de separação das famílias, sim, desde que você já tenha famílias separadas, né? Porque eu sinto que cada um de nós, às vezes, tem esse momento, e não necessariamente
necessariamente isso significa que nós não sejamos uma família que está junto, que está sempre junto. Nós estamos juntos, mas naquele momento cada um vivendo o seu momento, né? Já que isso não é algo que acontece ao longo do dia. Meu dia, por exemplo, eu passo uma boa parte me comunicando nas redes sociais, porque isso hoje é meu trabalho, eu ganho dinheiro dessa maneira, né? Ou também estou me comunicando com os meus filhos, cuidando deles, fazendo almoço, fazendo isso, fazendo aquilo. E essa tem sido uma rotina que eu descobri e que me foi permitida por eu ter adentrado nas redes sociais, sabe? Então, assim, ser blogueirinha hoje, para mim, é o de menos, já que eu tenho muito mais vantagens e muito mais alegrias por estar aqui gravando esse vídeo para vocês do que eu tenho de tristezas ou de críticas ou de problemas, entendeu? Assim, são milhões de alegrias e algumas pedras pelo caminho que eu busco como aprendizado. Então, assim, eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo realmente um olhar desconstruído para que você saia desse medo de ser blogueira e você realmente viva a sua vida mágica nesse lugar onde as coisas acontecem. Claro que não é um lugar que não tenha problemas, como eu falei, mas que é um lugar onde você precisa desconstruir a sua timidez e o seu medo das críticas. E talvez essa seja uma grande oportunidade, né? Eu também sempre fui muito tímida. No entanto, parece que para os vídeos eu nunca tive timidez, só que tem uma coisa que eu faço até hoje, justamente pela minha timidez. Eu gosto de gravar sozinha. Eu dificilmente tenho um cameraman, né, para me gravar. Eu já tive, né, eu tive uma pessoa que trabalhava. Quando eu comecei, eu tinha uma pessoa que eu contratei para trabalhar comigo, para fazer meus vídeos. E aí, porque eu acreditava que precisasse de alguém para fazer isso para mim, para começo de conversa não precisa, né? E aí eu acreditava que precisava de alguém para gravar meus vídeos, então eu contratei esse alguém. Mas eu ficava tão tímida, tão incomodada com a presença dele, ouvindo o que eu tinha para falar, que aquilo me deixava bem neurótica, entendeu? Então eu percebi que para minha neurose era melhor gravar vídeos sozinha. Até hoje, né? Eu vejo assim, o meu marido me ajuda em tudo, ele monta meu estúdio, digamos assim, organiza, né? Para tentar deixar as coisas melhores, né? E aí eu peço para ele sair, falo, agora você dá licença, porque eu preciso gravar, e eu tenho muita dificuldade de gravar com outra pessoa ali me olhando, né? Isso é uma coisa que eu confesso aqui para vocês, e é por isso que o meu mecanismo de filmagem é sempre sozinha. Sou eu que gravo meus cursos, sou eu mesma que faço isso aqui, liguei a câmera e me organizei aqui, entendeu? Porque essa é a forma que eu encontrei de lidar com essa minha dificuldade. No entanto, eu não tenho vir para as redes sociais me trouxe um grande benefício, que foi uma facilidade de falar maior facilidade de falar em público. Então, naquele primeiro ano que eu comecei a gravar vídeos, isso foi no final do ano de 2017, no ano de 2018 eu recebi muitos convites para fazer palestras. E isso foi muito legal, porque eu pude ir em vários lugares, eu comecei inclusive a receber por essas palestras. E eu me lembro que eu sempre cobrava uma hora o valor de uma consulta, era como se eu estivesse saindo do consultório, indo para uma palestra, então eu cobrava e, enfim, né, era o valor que eu coloquei naquela época, e isso me abriu muitas portas. Eu fui fazer palestras dentro de empresas, e empresas assim super conceituadas lá em Uberlândia, que tinham, sei lá, muitos funcionários. Eu me lembro que em uma dessas palestras, várias pessoas depois foram se consultar comigo, entendeu? Então, assim, fiz palestras em empresas, fiz palestras na Receita Federal, em programas, falei na televisão. Então, foi assim, isso começou no ano de 2018, perdurou no ano de 2019, e agora no ano de 2020 a gente está fazendo tudo na internet, eu mudei de cidade, né? Mas isso me abriu muitos leques, sabe? Assim, perder o medo de gravar vídeos, perder o medo de ir para o mundo online me fez abrir portas inimagináveis. E essas portas foram abertas muito rapidamente. Por quê? Porque eu estava disposta a falar, a ensinar, a trazer meu conhecimento, entendeu? Então esse foi um dos grandes benefícios logo de cara que eu percebi quando eu comecei a fazer vídeos na internet, quando eu comecei a perder o medo de ser a blogueirinha. Então, mas talvez você ainda acredite que não, eu não quero fazer palestra, você tá louca, eu só quero ter meu consultório ali bonitinho, arrumadinho, com os meus pacientes, eu não quero fazer palestras.
Eu não quero me comunicar com as pessoas. Eu ouso dizer que o seu maior equívoco é justamente esse. Por quê? Porque a gente está no momento da comunicação. É a era da comunicação. Não tem jeito, a era de Aquário, realmente, isso aí é uma coisa que eles estavam certos. A era da comunicação. Todo mundo se comunica o tempo todo. Tudo acontece pelo comunicar-se. Então, se você evita de se mostrar, de ser quem você também está se fechando para esse novo mundo. E isso mostra uma resistência à mudança, entendeu? E como eu gosto muito de falar, as pessoas que realmente são pioneiras são aquelas que conseguem enxergar a mudança enquanto ela está acontecendo, pegar o bonde e falar, peraí, que habilidade agora eu preciso desenvolver para eu conseguir me colocar bem nesse novo mundo que está surgindo. As pioneiras são essas, sabe por quê? Porque a maioria, quando vem uma mudança, né, como essa enorme que veio, que é a comunicação, a maioria se retrai e fala, opa, isso aí não é para mim não, você tá louco? Que eu não vou fazer isso de jeito nenhum, eu vou ficar aqui quietinha. Mas você fica ali quietinha, vendo as coisas acontecerem. E aí cada dia mais uma pessoa, mais uma médica blogueirinha, mais uma fulana. E aí você olha e fala, nossa, eu tô aqui quietinha. E essas pessoas, de repente, deram um salto na vida delas. Nossa, será que eu não tenho que fazer isso? E aí você fica com muita vontade de fazer isso, mas ao mesmo tempo com muito medo, porque ainda está muito presa nos paradigmas antigos, né? No medo daquilo que te disseram que era certo ou errado, né? Então eu vou te falar agora alguns pontos positivos de entrar nesse mundo da blogueirinha. Como que você pode fazer isso de uma forma que você se sinta menos blogueira, entendeu? E como que você pode fazer isso de uma forma simples e começar, tá bom? E vamos falar disso agora, tá? Então, por que você deve começar? Para o primeiro ponto é o seguinte, eu tenho certeza que você tem conhecimentos incríveis aí para poder passar para as pessoas, inclusive para mim, né? Eu tenho alunas ali no meu MSI que elas sabem coisas que eu falo, gente, onde você andou, minha filha? Me conta isso aí, passa, divide comigo, né? Então vocês têm conhecimentos incríveis, vocês já leram muitos livros, vocês vêm das suas próprias histórias. Eu tenho certeza que vocês não são pessoas não profundas e pessoas não, tenho certeza que vocês não são superficiais. Então, pega isso aí que você tem para poder dividir com os outros, entendeu? Para educar pessoas que vão se conectar com a sua vibe. A gente está num mundo em que a gente precisa, sim, educar desse lugar. Porque, principalmente nós que temos uma formação científica, uma formação tão sedimentada, uma formação tão densa, a gente tem muito conhecimento para passar. E sabe o que está acontecendo? Tem um monte de gente que tem zero conhecimentos como você tem, que tem metade da sua história, que tem metade das coisas que você viveu e que estão aí se comunicando, falando, começando sem estarem prontas. Então, para de esperar estar pronta. Você não vai estar nunca pronta, porque dentro da gente, a gente nunca está pronto, entendeu? Então, você não vai estar pronta. Você simplesmente precisa fazer a primeira postagem, fazer o primeiro vídeo. E aí você não vai parar nunca mais, entendeu? Vai ter pessoas para criticar? Vai. Vão ter pessoas que vão te falar, olha, tá errado isso e isso. Eu tinha um monte de gente, as pessoas assistiam meu vídeo inteiro só para achar algum erro, ou no meu brinco, ou no copo que estava em cima da mesa ou atrás de mim, ou no meu cenário, ou sei lá, se eu tinha falado alguma palavra de português errada, entendeu? Então essas pessoas existem, elas estão aí para cumprir o seu papel, que é de serem insatisfeitas na vida e achar problema na vida dos outros, e elas vão te criticar, entendeu? Então você vai aceitar sim algumas críticas, aquelas críticas que virão das pessoas que você confia, né? Que vão te falar realmente para você, olha, será que você não pode fazer dessa maneira? Pessoas que você confia, pessoas que conhecem do assunto, tá? Não aceita a crítica da sua vizinha que nunca estudou daquilo que você está estudando. Então, isso não pode te desanimar, tá bom? Pessoas que conheçam do seu assunto, pessoas que estão tendo a mesma coragem que você. Então, deixa essas pessoas te ajudarem. As pessoas que já estão falando na internet, que estão tendo coragem como você, que sabem do que você está falando, que tem conhecimento ou que você confia. Todas as outras, desconsidere, entendeu? Porque elas estão morrendo de vontade de fazer isso também, mas nem lá no fundo elas não têm nem coragem de assumir. Então, deixa essas outras pessoas por enquanto e segue simplesmente, ouve, mas não absorve, não traz para sua vida, entendeu?
Isso é uma das formas de lidar com a crítica, sabe? Sempre lembrar que a crítica que vem do outro, ela diz mais respeito ao outro do que a gente. Então, escuta, acolhe, mas não traz isso para o sentimento de, nossa, como eu sou ruim, como eu sou mal, como eu fiz tudo errado, né? Não dá para a gente perder tempo mais nesse lugar. Eu volto, às vezes, para esse lugar, porque esse lugar existe dentro de todo mundo. No entanto, eu vou lá, dar uma olhada, e aí eu falo, não, peraí, esse lugar não é mais para mim, entendeu? Então, não fiquem presas nesse lugar. Vocês têm coisas muito boas para dizer e não precisam ficar mais presas no medo da crítica. Por isso que vocês têm que começar. Entendeu? Um outro ponto pelo qual vocês têm que começar é o seguinte: isso realmente gera confiança das pessoas que vão se consultar com você. Elas vão se consultar com você só pela sua postura nas redes sociais? Não, não vão. Sabe por quê? Porque hoje muita gente tem posturas lindas na rede social e que não é nada demais quando você chega ali no consultório. Mas eu tenho certeza que talvez esse seja um dos seus medos. No entanto, se você tiver um bom método, se você tiver um bom compromisso, se você estiver firme ali na hora do seu atendimento, sabe o que vai acontecer? 300 pessoas vão ver o seu vídeo. Uma pessoa vai marcar a consulta. Uma pessoa. Essa uma pessoa, ela vai ali e aí ela vai te conhecer e vai achar incrível e ela vai falar para as outras pessoas. Vai lá na internet, no seu vídeo, vai comentar, falar, nossa, eu me consultei com a doutora fulana e foi incrível, entendeu? Aí você ganha prova social, que é o que a gente chama dentro das redes sociais. É uma prova social de que você realmente tem um bom atendimento. E aí aquelas outras 300 pessoas que estavam te assistindo, mas que não marcavam consulta, elas vão ali, vão olhar e falar, nossa, realmente deve ser bom, né? Eu acho que eu vou marcar. Claro que o CRM hoje, por exemplo, ele fala que a gente não pode postar depoimentos de pacientes. Isso não é legal mesmo, não. No entanto, uma prova social, uma pessoa ir lá e escrever embaixo do seu vídeo não tem nada de errado, entendeu? E embaixo da sua postagem não tem nada de errado. Isso aí tá tudo bem. Então, é assim, uma vez eu tenho uma paciente que hoje é uma pessoa que eu admiro super, né? Eu nem sabia que ela era uma paciente, que ela era uma pessoa famosa, digamos assim, como ela é. E essa pessoa chegou para mim porque me viu no Stories, né? No meu Saúde com Propósito. Ela, olha, eu gosto muito do jeito que você fala, eu quero marcar uma consulta. No mesmo dia, ela já marcou para ela e para a mãe. E eu atendi a ela e a mãe. E essa pessoa, como ela conhecia a cidade toda e ela tinha uma boa relação com muitas pessoas, de repente, foi assim, gente, em um mês, e aí ela falou, olha, o que você acha de fazer uma parceria, fazer um valor um pouco mais em conta para as pessoas, principalmente para os meus pacientes, porque ela é psicanalista, que eu vá te indicar. Eu, ok. E aí, em um mês, eu tinha toda semana, pelo menos uns 5 a 8 pacientes, eu nunca atendi 8 por semana, eu sempre atendia 6 por semana, né? Sempre atendi pouco. Então, eu tinha geralmente muitos pacientes, não lembro a proporção agora, que essa única pessoa encaminhava. Olha que incrível, foi uma pessoa que viu meu stories, entende? Então, por isso que você tem que entrar nesse mundo, porque ele realmente, ele escala, entendeu? Às vezes, como eu te falei, você vai ficar um mês postando aí, ninguém vai olhar para sua postagem, ninguém vai comentar, você vai pensar em desanimar. Aí deu 31 dias, você faz uma postagem, alguém fala, olha que legal, que eu tô precisando mesmo. Aí essa pessoa vai lá e marca a consulta e leva mais 2 ou 3, entendeu? É assim que funciona. É só isso que dá certo? Não, mas isso com certeza dá certo. As pessoas, quando elas te conhecem nas redes sociais, elas gostam de você, se conectam a você, confiam mais em você. Então, elas vão te indicar. Eu, por exemplo, como infecto, é muito engraçado, porque as pessoas sabiam que eu era infecto, e às vezes eu tava lá no Saúde com Propósito, postava 0 coisas de infecto, né? Eu postava ali só coisas de desenvolvimento pessoal, de meditação, de yoga, e aí não postava nada de infecto. Mas as pessoas sabiam que eu sou infecto. E aí, gente, a fulana que me seguia ali, a vizinha dela falava, nossa, tô precisando tanto de infectologista, você conhece alguém para me indicar? Claro que eu conheço, a Patrícia, ela é ótima, ela é maravilhosa. A pessoa nunca se consultou comigo, mas ela me segue nas redes sociais e ela gosta do que eu falo, ela foi e fala isso para a pessoa, entendeu? Então é assim que as redes funcionam. Não necessariamente não é Mega Sena da virada, tá, gente? Não acreditem nisso, mas é um lugar de construção de uma história empoderada, tá bom? De um lugar onde você vai poder sair e você pode poder começar e chegar a escalar realmente
bons pacientes, pacientes fidelizados, né? Se você começar a aprender sobre tráfego, então vai melhorar muito, porque é quando você faz os anúncios para as pessoas certas, tá? Então, assim, você pode direcionar para as pessoas certas e você vai ter, com certeza, crescimento no seu consultório. Esse é um dos pontos que você vai ter de positivo. Outro ponto positivo é que você vai aprender a dominar as redes sociais, vai aprender a dominar você, a sua comunicação e o seu crescimento como pessoa. É igual eu falo, o meu crescimento em um ano, ele foi assim, salto quântico, ele foi exponencial. Por quê? Porque você vai começar a ser uma pessoa melhor na comunicação, né? E isso vai afetar todas as áreas da sua vida, eu te dou certeza absoluta. Porque se a gente tem uma boa comunicação, é o que falta no mundo, né? A gente tem milhões de guerras aí, pessoas que não sabem conversar umas com as outras, famílias se separando por causa de comunicação. Então, a gente aprender a dominar esse lugar nos faz também conhecedores desse lugar em nós, e isso é incrível, tá bom? Então, só nesse ponto você já tem aí pelo menos umas 2, 3, 10 vantagens quase que eu falei, né? E aí, você vai ter que lidar com esse medo de se expor, você vai ter que lidar com o medo da família, com as risadinhas, com os comentários no seu churrasco de domingo sobre o quanto você se tornou uma médica blogueirinha, o seu pai olhando assim para você, o seu marido falando, ai, meu Deus do céu, isso não vai dar certo. Você vai ter que lidar com todas essas questões, né? E é muito engraçado, não tem... É só levar na esportiva e na brincadeira e realmente não se deixar afetar. Por que você fica tão afetada quando alguém te chama de blogueirinha? Porque você tem muita baixa autoestima, né? E aí, tô falando, gente, porque eu também, tá, amores? Eu conheço esse lugar. Então, a baixa autoestima que você tem, que eu melhorei demais falando na internet, essa baixa autoestima te faz pensar, cada vez que alguém te critica, você pensa, ai, como eu sou ruim mesmo, nossa, eu sou péssima. Ai, meu Deus, eu sou muito ruim. Realmente, por que eu fui mexer com isso? Estou expondo aqui as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades na frente das pessoas, né? Então é isso, né? A sua blogueirice vai sair, você vai se expor, e aí as pessoas vão falar, nossa, mas como assim? A pessoa grava vídeos de cabelo branco, né? Eu gravo, gente, porque eu fui esses dias, olha a blogueira falando aqui, né? Eu fui no salão e pedi no salão pra moça se ela fazia uma mecha platinada aqui, porque eu tenho essa mecha branca que cresce todos os meses, eu vou lá e passo só um tonalizantezinho, né, para não ficar muito desproporcional. Mas eu amo a minha mecha branca, tá, gente? Então, quando eu estiver aqui com a minha mecha branca, não tô justificando, só tô falando que eu a amo e eu quero ver se eu achar alguém que pode platinar para ela ficar um pouquinho mais harmônica, porque eu quero usar a minha mecha branca, né? Mas você vai enfrentar esse tipo de comentário. Nossa, Patrícia, seria bom você pintar o cabelo. Nossa, você não fez as unhas. Ai, seu batom tá borrado. Entendeu, gente? Eu espero que a pandemia tenha tirado isso das pessoas, né? Essa necessidade de olhar muito, né, pro externo e não se focar no conteúdo. Então, como que você vai vencer esse principal medo da blogueirice? Foca no conteúdo. Ouve de novo, volta essa parte. Foca no conteúdo, entendeu? Traga conteúdos que realmente ajudem as pessoas. Quando você for montar a sua postagem, o seu vídeo, você vai pensar assim, isso aqui vai ajudar alguém? Eu vou ajudar as pessoas fazendo esse vídeo? O que é que aquela pessoa que me segue, que vai ser meu paciente quando precisar ou indicar alguém, o que ele precisa ouvir de mim, entendeu? Como eu posso ajudá-lo? É assim que eu faço os meus vídeos. Por exemplo, esse vídeo aqui me veio agora. Eu estava gravando um outro vídeo, falei, nossa, eu tenho que gravar isso, porque é algo que incomoda muito as minhas alunas. E eu meço muito por elas, porque eu escuto muito os anseios delas, né? Então, se isso é algo que incomoda, eu vou gravar um vídeo para tentar ajudá-las. Então, foca no conteúdo que ajuda pessoas, foca no conteúdo educativo. É sobre conexão, é sobre fazer conexões, é sobre pessoas, é sobre educação, é sobre conteúdo. Não é sobre a sua aparência ou sobre a sua blogueirice, né? Se tem uma coisa que a pandemia trouxe, e eu li um texto incrível falando sobre isso, é que ela vai fazer um limpa nas redes sociais, gente, um limpa no seguinte sentido. Nossos valores deram uma mexida, né, nessa pandemia, deu um negócio louco aqui no coração, nós não ficamos muito expostos ao medo da morte, e isso nos faz voltar para aquilo que realmente é importante. Então, o que a pandemia está fazendo é o seguinte, separar meninas de mulheres. Aqui, nesse mundo das redes sociais,
com valores novos, só vai sobreviver quem tiver bom conteúdo, quem tiver verdade naquilo que fala e que traz para as pessoas. E essas pessoas vão crescer, entendeu? Então, se você confia no seu conteúdo, se você quer ajudar as pessoas, foca no conteúdo. Muitas vezes eu faço postagens do Stories do Instagram. Eu pego ali, escrevo, né? Quem me acompanha no Instagram sabe. Por quê? Porque eu quero escrever algum conteúdo, entendeu? Não é só a imagem. A imagem é muito importante em algumas redes, por exemplo, no Instagram, mas foca no conteúdo, tá? Hoje, eu, Patrícia, já me sinto muito à vontade para colocar mais imagens, e eu gosto, inclusive. Eu não sou muito de tirar foto, mas eu já fico pensando, quero tirar uma foto para fazer uma postagem falando sobre isso, né? Porque eu gosto das imagens, hoje eu aprendi a gostar das imagens. Mas quando eu comecei, gente, eu me lembro que as pessoas falavam assim, você tem que postar mais foto, você tem que postar seu estilo de vida, você tem que vender o seu estilo de vida. E aí eu falava, não é isso que eu quero vender. Eu quero vender educação, eu quero ensinar as pessoas, eu quero mostrar um mundo novo para as pessoas. E é isso que eu vou postar e pronto. Tive Ibope? Nem sempre do jeito que eu queria. No entanto, as pessoas que me acompanhavam, elas sabiam que ele tinha profundidade, assim como vocês que me acompanham. Eu espero que vocês vejam isso. Meu compromisso principal com o conteúdo, entendeu? Então, assim, foca no conteúdo para começar. Foca num bom conteúdo, gente. Estuda. Por isso que eu falei que vocês vão crescer muito. Estuda. Eu vou fazer uma postagem hoje sobre ansiedade. Vai lá e estuda a ansiedade. Aproveita para revisar o assunto. Pega artigos, traz questões de práticas integrativas, já que aqui é um canal que a gente fala sobre isso, e faz uma postagem linda, entendeu? Tira um print do artigo científico, você não vai precisar postar mais nada, só escreve. Isso aí vai te dar muita moral e, ao mesmo tempo, melhorar a sua autoconfiança. Se você quiser começar, começa dessa maneira, entendeu? Mas foca no conteúdo. Tá? Se você tem problemas com imagens ou com gravar vídeos, começa com um grupo de WhatsApp. Você pode criar ali, senta agora, em 1 hora, e cria ali 21 dias. Eu tenho um desafio de 21 dias de meditação que é incrível. Foi um dos lugares que eu mais cresci, que eu mais conheci pessoas, que eu pude... Uma vez tinham 300 pessoas no meu grupo, 300 mulheres meditando juntas. Foi uma coisa incrível, assim, pelo menos para mim, né? Eu vou trazer aqui para vocês um depoimento de uma coisa que aconteceu na primeira vez que eu fiz esse grupo. A primeira vez que eu fiz esse grupo foi no ano de 2019, já, né? Foi no ano de 2019, mês de fevereiro ou março, não me lembro. E aí, eu comecei, e aí teve uma moça que começou ali no grupo comigo, e aí no final ela começou fazendo as meditações, e ela sempre conversava comigo no privado, né, me perguntando coisas, falando da família dela e dos problemas que ela tinha, com o que ela estava tendo em relação ao filho pequeno e ao marido. Quando chegou, isso era 7 dias só de meditação que eu fazia. Quando chegou o final do 7º dia, ela me disse assim, Patrícia, eu estou chocada. Esses dias foram incríveis, eu chorei muito, melhorou muito, mas eu acabei de descobrir que eu tenho diagnóstico de câncer de mama. A minha vida virou do avesso. Então, assim, ao longo daquele processo de 7 dias, ela entrou em contato com a sua espiritualidade e ela também entrou em contato com uma das coisas mais difíceis que foi ter um diagnóstico de câncer de mama. E aí, assim, a gente conversou um pouco mais e tal, depois perdi o contato com ela, não sei nem o nome dela, também não falaria, né? E aí passaram-se alguns meses, uns 5, 6 meses, e eu fui fazer um outro grupo. O mesmo grupo, repetia as mesmas meditações, e ela entrou no grupo de novo, e ela veio me chamou no privado e falou, olha, eu queria te contar como que tá a minha vida e tal. E aí ela falou assim, olha, quando você fez esse exercício aqui, que é um exercício que eu falava para a pessoa escrever qualidades daquelas pessoas com as quais ela tinha problema, né? Ela falou, a primeira vez que você me pediu para fazer esse exercício, eu tinha tanta gente que eu não gostava, eu escrevia tanta coisa ruim da minha mãe, do meu pai, do meu marido, e hoje eu só tenho coisas boas para escrever. Essas pessoas foram as que mais me apoiaram, são as que estão do meu lado durante esse tratamento. Eu estou passando por isso assim, assado. Naquela época a gente tinha já a viagem marcada para a Disney, nós tivemos que cancelar e todo o dinheiro foi voltado para o meu tratamento. Então eu dei uma ressignificada na minha vida e tal. E ela, assim, gente, eu me emociono só de lembrar
de tudo isso ter acontecido dentro de um grupo de WhatsApp de meditação. Entendem a potência das redes sociais, mulheres, pelo amor de Deus? Se vocês têm medo, começa com um grupo de WhatsApp, monta aí 21 dias de práticas para bem viver, práticas para saúde integral ou alguma coisa assim, e vai escrevendo, no primeiro dia eu vou fazer um áudio falando disso, no segundo dia eu vou fazer um áudio falando sobre isso, no terceiro dia eu vou fazer um áudio falando sobre isso. Escreve, entendeu? Os 21 áudios que você vai mandar. Tem certeza que na hora que acabar os 21 dias, você vai falar, uau, eu quero fazer de novo. Nossa, eu quero fazer de novo. Por quê? Porque te dá uma... entrar em contato com as pessoas, ajudar as pessoas, é incrível, entendeu? E aí, essas pessoas, sabe o que vai acontecer? Elas vão gostar de você, elas vão falar, nossa, que legal você ter me ajudado nesse lugar. Muito obrigada, vão ficar eternamente gratas, vão rezar por você, vão te seguir nas redes sociais, vão te indicar. E aí você vai começar, entendeu? Então, se você tem medo de começar pelo Instagram, pelo YouTube, começa pelo WhatsApp. É uma coisa bem simples que eu gosto de fazer, tá bom? Bom, então, para finalizar, né, eu quero deixar aqui para vocês a seguinte percepção. Não tema ser você mesmo, entendeu? A gente não está mais no momento de fingir ser outra pessoa. Graças a Deus. Eu tô aqui sendo eu mesma e assim, eu busco ser eu mesma o máximo possível, né? Porque a gente tem um monte de máscaras mesmo que a gente vai descobrindo ao longo da vida, mas busque o máximo possível ser você mesma. Se coloque, se ame, sabe? Ame-se, né? Se você ainda não tá com vontade, com coragem para começar a fazer vídeos, faça stories, ou faça WhatsApp, ou monte o Instagram do zero, para você não ter aquelas mesmas pessoas que te seguem, que são os seus familiares, ou seus amigos da faculdade. Recomeça, entendeu? Já fiz isso, deu muito certo, sempre gosto de fazer. Então, mas comece olhando para o seu medo de ser blogueira, entendendo que talvez você tenha que realmente ir para esse lugar, porque esse lugar hoje é o da comunicação, onde muitas coisas acontecem. Tem muita gente que não vai precisar ir, mas dentro dessa nova linha da medicina, que as pessoas entendem pouco ainda, se você gosta desses assuntos, você vai precisar aprender a se comunicar e a falar sobre ele para as pessoas, entendeu? Sobre isso, tudo isso aqui é sobre isso tudo que eu tenho falado, né? É sobre sermos lideranças amorosas, comunicadoras na vida das pessoas, trazendo-as para uma educação transformadora, tá bom? Então, um abraço, gente, e até mais.